Conosco. Quem está feliz com Jesus aí? Ah, não, muito fraco. Quem está feliz com Jesus aí? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Chico. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês hoje. E o tema dessa mensagem chama-se Mantendo o Foco. Estevão, pega minha Bíblia para mim, por favor. Todos viram nas redes sociais, lá nós compartilhamos nas redes sociais da igreja, através dos grupos de WhatsApp, Instagram, enfim, todos os meios aí que Deus nos deu. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o quão importante é, querido, nós mantermos o foco. Deixa eu abrir aqui a minha palavra, minha Bíblia. Você vai poder acompanhar comigo aqui os textos da palavra de Deus que vai edificar a nossa vida. Eu quero falar com vocês hoje sobre 4 atitudes que nos faz mantermos o foco. Eu quero usar hoje a vida de um grande homem de Deus e de uma história que é fantástica na palavra de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a vida de Caleb, sobre a vida de Josué, a vida desses homens de Deus que marcaram a história, que marcaram as nossas vidas até hoje, porque foram homens que tiveram foco. Queridos, nos últimos tempos nós ouvimos falar muito sobre foco, sim ou não? Muito se fala sobre foco. E eu tenho algo que eu carrego dentro de mim, e eu tenho certeza que você carrega dentro de você também, que tudo aquilo que nós focamos, cresce. Isso é muito mais do que um jargão evangélico, querido. Essa é uma verdade nas nossas vidas. Você já parou para pensar que se você focar mais no seu trabalho, o seu trabalho ele vai ter melhores resultados? Sim ou não? Pastor, eu trabalho 8 horas por dia, talvez 10. Se você trabalhar 15, você vai produzir mais, sim ou não? Não que isso seja certo, querido, mas é fato, aquilo que você coloca o foco, aquilo vai crescer. Se você começa, querido, a focar na sua família, no cuidado com os seus filhos, no cuidado com o seu marido, no cuidado com a sua esposa, se você começa a focar realmente na sua família e dar a relevância, a importância que ela merece, a sua família vai se tornar uma família mais saudável? Sim ou não? Sim, é claro. Se você, querido, passar mais tempo com o seu filho, se você passar mais tempo com a sua filha, você vai entender um pouco mais sobre o coração dele, e isso vai ser bom. É lógico que vai ser bom. Tudo aquilo que nós colocamos foco, isso cresce. Tudo aquilo que nós não somente colocamos o foco, mas que nós mantemos o foco, aquilo cresce e se desenvolve. E na palavra de Deus, querido, não é diferente. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Números, no capítulo 13 e no verso número 25. Números 13, 25. Olha que interessante esse texto da palavra de Deus, querido, que é um texto lindo e fantástico. Aqui, qual que é o contexto, pastor? Aqui é um momento onde eles escolhem 12 espias para ir até aquela terra que era chamada a terra prometida, a Canaã. E Deus envia esses 12 homens, cada um escolhido a dedo dentro de uma tribo. Não eram homens comuns, tá? Muitas pessoas dizem, pastor, a gente não sabe nem o nome desses 12. Não, se você ler aqui a palavra de Deus depois na sua casa, você vai ver que aqui no capítulo 13, a partir do verso de número... Enviou Moisés, aqui no verso de número 3, enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens, cabeças dos filhos de Israel. São esses os nomes. Aí vai começar a falar da tribo de Ruben, tal, da tribo de Benjamim, da tribo de Issacar, e vai falar os nomes desses 12 homens, inclusive eles, o nome de Caleb e de Josué. Aqui, nós vamos pular um pouquinho para nós entendermos sobre aquilo que eu quero comentar com vocês, aqui no verso de número 25, olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e caminharam e vieram a Moisés, e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente
mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Verso de número 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso de número 30. Então Calebe fez calar todo o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Queridos, esse texto ele é muito importante para nós, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo hoje. O contexto diz que Moisés envia 12 homens, querido, para aquela terra. Não era qualquer terra. Era uma terra, querido, que havia sido prometida a um povo há anos atrás. Esses homens aqui, querido, certamente eles ouviam os seus pais lhe dizer de uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Certamente eles ouviram os seus antepassados falando com cada um dos seus filhos: existe uma terra prometida. Existe uma promessa desde Abraão, que passou por Isaac, que passou por Jacó, e que transcorreu os anos, e ela continua viva sobre nós. Mas existem algumas coisas interessantes aqui, queridos. A primeira coisa, a primeira atitude, para nós mantermos o foco: não deixe a gritaria dos desesperados chegar até o silêncio daqueles que esperam. No verso de número 30, querido, olha o que Calebe disse. Isso eu acho sensacional na palavra de Deus. Eles começam dizendo, querido, o que eles viram naquela terra. Eles começam relatando o que cada um viu aqui. Existem 2 tipos de relatórios aqui. E ao longo da mensagem você vai entender claramente quais eram esses relatórios. Existiu um relatório dado por 10 daqueles homens, totalmente negativo. Existe um relatório dado por 2 homens apenas, que era totalmente positivo daquela terra. E era a mesma terra. A mesma terra. Olha o que Calebe diz aqui no verso de número 30, querido, que a palavra de Deus diz assim: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Qual foi a primeira voz, queridos, que nós ouvimos quando nós nascemos? Você já parou para pensar sobre isso? Qual foi a primeira voz que você ouviu? Talvez a primeira voz que você ouviu foi da sua mãe. Talvez a primeira voz que você ouviu nos partos mais modernos pode ter sido do seu pai. O pessoal mais antigo talvez ouviu a voz de uma parteira, de uma mulher usada por Deus ali para fazer aquele parto. Mas a grande verdade aqui, querido, é que a todo momento existem muitas vozes ao nosso redor, sim ou não? Muitas vozes. E nunca se ouve tantas vozes como nos dias de hoje. Nunca se ouve tantas informações como nos dias de hoje. Nunca se ouve tantos fake news. Nós, nesse momento de política, quando nós ouvimos falar sobre fake news.
Existem muitas informações, queridos, falando a todo momento. Toda hora apita o seu celular com uma mensagem. Toda hora você está lá passando na sua rede social, existe alguém falando algo, existe alguém comunicando algo. Todo momento nós temos ouvido muitas vozes. Mas eu creio, querido, que a primeira voz que nós ouvimos ao nosso respeito não foi a voz do nosso pai, nem a voz da nossa mãe. A primeira voz que nós ouvimos, querido, ao nosso respeito, na verdade ela ecoou há muito tempo antes de nós nascermos. Eu gosto muito desse texto do Salmo de 119. Salmo 119, versículo de número 13. Esse é um texto que ele é um texto rema para a minha vida. Ele é um texto que mostra e que relata aquilo que Deus fala ao nosso respeito, não somente a minha vida, mas que fala a respeito das nossas vidas. Olha o que o Salmo 119, versículo de número 13, diz assim: recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Próximo. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Próximo. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Deixa eu abrir uma outra versão aqui, querido, que ela é muito mais... Talvez a gente vai entender de uma forma muito melhor. Deixa eu ler para vocês uma outra versão aqui. Nós vamos fazer muito mais entendidos aqui, amém? Salmo de número 119, verso de número 13. Eu não vou ler na NVT, eu vou ler na AA aqui. Ele é um pouquinho diferente. Vai dar certo, querido, em nome de Jesus. Isso. Salmo de número... Deixa eu abrir aqui nessa Bíblia, que eu acho que foi nessa daqui que eu li. Aleluia, Deus. Salmo de número 119. Com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo no caminho dos teus testemunhos, do que com todas as suas riquezas meditarei nos teus preceitos. Queridos, não era esse texto que eu queria ler com você, já eu retorno aqui. Mas é o texto de Salmos que fala que antes de nós nascermos, o Senhor já havia nos conhecido, o Senhor já havia nos concebido. Antes de nós nos tornarmos um embrião, o Senhor já havia nos escolhido no ventre da nossa mãe. A palavra de Deus, querido, ela fala que, se você ler esse texto, ele está correlativo com o texto do profeta Jeremias. Lá no livro do profeta Jeremias, você vai ver nos primeiros versículos que ele diz: antes de você nascer, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu já havia separado você no ventre da sua mãe. Antes de você ser concebido, antes de você se tornar um embrião, Deus já havia escrito todos os nossos dias no seu livro. Aleluia! Essa é a verdade sobre nós, querido. A primeira voz que nós não ouvimos de uma maneira audível, mas a primeira voz que nós entendemos é a voz do próprio Senhor, dizendo ao nosso respeito. Você consegue entender isso, querido? Qual que é a proporção disso e qual que é o poder que há nessa voz que fala sobre quem nós somos? Existem muitas vozes falando conosco a todo momento, mas existe uma voz que nós não podemos deixar de ouvir, que é a voz do nosso Senhor falando aos nossos corações, amém? Pastor, por que
Caleb pediu para o povo se calar. Porque, queridos, se Caleb não dissesse para o povo se calar, aquelas outras vozes haviam invadido o seu coração. E certamente o relatório dele não seria o relatório que ele propôs a dizer. Certamente o seu coração havia de ser não somente enganado, mas havia de ser aqui, ele teria olhado pelo lado daquelas pessoas que estavam visitando aquela terra, os outros 10. Mas aqui no verso número 30, diz que Caleb fez todo o povo se calar. Existe algo poderoso aqui, querido, que eu quero compartilhar com você. Você vai perceber que ao longo de toda a nossa vida, Deus coloca homens e mulheres de Deus no nosso caminho, sim ou não? Existem vozes onde nós buscamos um conselho, sim ou não? Isso é ótimo, querido. Existem pessoas que nós podemos compartilhar ou partilhar dos nossos corações, e isso é sensacional. Mas eu tenho aprendido, querido, ao longo da minha vida, que existem vozes de conselho, e existem vozes que nos dão destino na nossa vida. Entenda isso que eu vou falar para vocês, querido. Existem vozes que nós podemos abrir o nosso coração e compartilhar, mas existem algumas vozes que vão nos dar destino proféticos, que vão nos dar destino de vida. Quando eu preparava essa mensagem, querido, Deus começou a trazer no meu coração muitas palavras que homens de Deus disseram ao meu respeito. Mas não foram palavras em momentos só bons, foram palavras em momentos difíceis. Mas foram palavras que direcionaram a minha vida até aqui. Sabe, nós precisamos entender, querido, quem são as vozes que dão destino para as nossas vidas. Sabe, talvez você tenha buscado esses conselhos com essas pessoas, e isso é muito bom. Mas talvez essas pessoas são ótimas conselheiras, mas não são pessoas que vão dar destino profético para a sua vida. Ah, pastor, isso aí parece estranho. Vai dar certo, querido. Existem bons conselheiros, mas Deus coloca em nossas vidas as pessoas certas, no tempo certo e na hora certa. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus, querido, no tempo certo? No momento decisivo da sua vida, Deus usa homens e Deus usa mulheres específicas para falar aos nossos corações. Quem não ouve, querido, quem dá destino, acaba ouvindo vozes daqueles que gritam mais alto, e muitas vezes são vozes dos desesperados. Nós precisamos entender, querido, isso de uma maneira espiritual e definir quem são as pessoas que vão nos aconselhar. Quem são as pessoas que eu posso abrir o meu coração com um amigo, mas quem são as pessoas que vai me dar destino profético para a minha vida? Nós precisamos definir isso muito claro na nossa vida. E aqui, querido, fica muito claro que Caleb, ele manda o povo se calar. E a primeira questão aqui, querido, é: por que que Caleb mandou o povo se calar? Muitas vezes, querido, vai ser preciso calar. Salmo 139, é verdade, não era 119, era 139:16. Depois nós voltamos lá. Muitas vezes vai ser preciso calar outras vozes para que você ouça com clareza aquilo que o Senhor tem falado. No meio de tantas coisas, querido, que nós temos ouvido nesses dias, o que o Senhor tem falado com você? No meio de tantas coisas, tantas pressões, no meio de uma explosão de mídia, no meio de tanta dificuldade, talvez você olha nas redes sociais, nem estão tão agradáveis assim mais para se ver. Porque às vezes você passa ali, você vai, você fala: cara, deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui não está fazendo bem para mim. O que o Senhor tem falado com você, meu irmão, minha irmã? O que o Senhor tem falado ao seu coração? O que o Senhor tem usado pessoas ao seu redor, que tem trago palavras nos momentos certos, nos momentos chaves para a sua vida?
o Senhor nunca parou de falar conosco, amém? E Ele nunca vai parar de comunicar da sua palavra conosco. Mas o segundo ponto que eu quero tratar com você não é só calar as vozes, as outras vozes, é fazer uma voz conhecida. Caleb não ia calar as outras vozes se ele não tivesse nada para falar com o povo, querido. Ele disse para o povo: ei, aquietem-se, porque eu tenho algo para dizer. Sabe, muitas vezes nós precisamos calar essas vozes que estão ao nosso redor. E muitas vezes não é só calar essa voz que está ao nosso redor, muitas vezes é falar aquilo que Deus tem falado comigo e com você. Amém? Porque, querido, Deus fala conosco a todo momento. E às vezes nós estamos muito preocupados com o que estão falando ao nosso redor e nos esquecemos de comunicar aquilo que realmente importa. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Amém? O segundo ponto aqui então não é só calar as outras vozes, é fazer a sua voz conhecida. Caleb e Josué, querido, eles viram aquilo que nenhum dos outros 10 homens viram ou conseguiram enxergar. Qual foi o relatório? Nós temos 2 relatórios aqui, certo? Qual foi o relatório dos 10 espias? A terra pelo qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Está aqui no texto. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Querido, olha isso. Olha o que esses homens disseram e a respeito do relatório que eles viram naquela terra. Eles disseram: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que aqueles homens estavam comunicando? Que eles eram como gafanhotos diante daquele povo, que eles se viam como gafanhotos diante daquele povo. O gafanhoto aqui, querido, fala de algo irrelevante que não tem valor nenhum, fala de algo pequeno. E é interessante que eles dizem: nós nos vimos assim, e também aquele povo nos olhávamos dessa mesma forma. Presta atenção, querido, no relatório daqueles 10 homens. E agora presta atenção no relatório de Josué e Caleb. O que diz Josué e Caleb daquela terra, que era a terra que eles ouviram dos seus pais, e diziam que era uma terra que manava leite e mel? O relatório de Caleb e Josué era: realmente a terra é muito boa, é uma terra que mana leite e mel, e ela é tão boa que os seus frutos são algo extraordinário, ao ponto de 2 homens carregarem um enorme cacho de uvas. E ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Qual foi a diferença aqui, pastor? Por que esses 10 homens não conseguiram enxergar a terra como Josué e Caleb enxergaram? Nenhum dos 2 relatórios, querido, são relatórios mentirosos. Os 2 são relatórios verdadeiros. Sim ou não? Os 2 relatavam realmente a mesma terra. Mas qual que é a chave aqui, querido, que eu e você podemos aprender nessa noite? A diferença, querido, foi o zoom. Quem tira foto, quem entende fotografia, sabe do que eu estou falando. Quando você dá um zoom em algo, aquilo se torna grande na sua frente. Sim ou não? Aquilo se torna maior na sua frente. Sim ou não? O problema foi o zoom, querido, que Caleb e Samuel e Josué deram aqui. O problema foi o zoom que aqueles outros 10 homens deram aqui nessa terra. Muitas vezes, querido, os nossos olhos, os olhos dos homens de Deus, de mulheres de Deus, vai ser a sua própria boca. Eu declaro aquilo que eu quero viver. Eu declaro aquilo que eu vou viver. Aleluia. O que eu e você temos declarado nesses dias, meu irmão?
o que eu e você temos falado ao nosso respeito, ao respeito da nossa casa, ao respeito da nossa família, o que eu e você temos declarado sobre a nossa nação brasileira nesses dias. O que nós temos dado zoom nesse tempo, que tem se tornado grande para mim e para você. Pastor, mas esse negócio de falar aí, de declarar e de viver não é algo perigoso? Eu acredito para aqueles que não conseguem segurar a sua língua, querido, é algo muito perigoso. Mas para um homem e para uma mulher de Deus é algo poderosíssimo. Amém? Você sabe por que isso é algo poderoso, querido? Não é uma invenção minha isso. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver o nosso Deus criando todas as coisas. A partir do quê? Da palavra. A partir da palavra. Quer ver, querido, como é que isso é verdade? Que não é uma invenção do seu pastor? Abre comigo a sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 1, no verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E o versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz. E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. No verso de número 6, e disse, me ajuda aí, gente, fala Deus. E disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E fez Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus. E houve tarde e manhã no segundo dia. E no verso número 9, disse também: ajuntem as águas debaixo dos céus, em um só lugar apareça a porção seca. E assim se fez, e a porção chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E no verso de número 11, disse: produz a terra, a relva e ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas, e davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, e cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã no terceiro dia. No verso número 14, disse também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luzes e trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã no quarto dia. E no verso número 20, disse também, e aí vai, querido, e Deus foi falando, e tudo foi sendo criado, e Deus foi declarando, e tudo foi acontecendo, e Deus foi falando, e as coisas começaram a acontecer, querido. Meu Deus, isso é poderosíssimo, irmão, para a nossa vida. Sabe quantas vezes nós perdemos a oportunidade? Quantas vezes nós falamos coisas e depois nós pensamos: por que eu falei isso? Deus está nos ensinando aqui, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que nós falarmos, pastor, quer dizer que se eu falar algo vai acontecer? Querido, nós vivemos numa construção de vida, amém? Sim ou não? Aquilo que nós vivemos está sendo construído há anos atrás. Quer ver um exemplo disso? Eu tenho certeza que você está vivendo algo hoje que você profetizou ou orou lá atrás, sim ou não? Que a sua profissão você só está exercendo hoje porque um dia você falou para Deus: eu quero ser um funileiro, eu gosto disso aqui. Eu vi alguém, eu ouvi o meu pai, eu ouvi alguém fazer, eu gosto disso. Você só está vivendo aquilo que você vive hoje porque um dia você falou para Deus: eu quero ser um advogado.
E você está vivendo hoje aquilo que você falou e orou há anos atrás. No que eu e você, queridos, temos dado zoom. No que eu e você temos realmente focado nesses dias. Qual tem sido o nosso foco nesses dias? Existem muitas coisas acontecendo, querido, e vão acontecer ainda, muito mais. E algumas dessas coisas estão acontecendo, sabe para quê? Para tirar o meu, o seu e o nosso foco das coisas do Senhor. Algumas coisas que mexem, querido, com o nosso ego. Algumas coisas que mexem com os nossos valores. Algumas coisas que mexem com as nossas preferências. Mas que essas coisas não podem tirar o nosso foco, querido, daquilo que realmente importa. Amém? Essas coisas não podem tirar o nosso foco daquilo que o Senhor tem falado comigo e com você, meu irmão, minha irmã, nesses dias. Terceiro ponto: homens e mulheres de Deus enxergam com a boca. Diz um amém aí. Amém, glória a Deus. Qual é o mundo, querido, que eu e você temos criado ao nosso redor? Qual é o mundo que nós temos visto passando ao nosso redor? Pastor, eu tenho visto algo totalmente diferente daquilo que eu sonhei para a minha vida. Comece a declarar, querido. Comece a orar. Comece a declarar. Lembra lá no vale de ossos secos? Deus fala para aquele profeta: o que você está vendo? O profeta diz: Senhor, um vale de ossos secos. Existe algo fantástico, querido, naquele texto. Existe algo que é uma chave sensacional para as nossas vidas. Deus fala para o profeta: declare vida sobre esses ossos. Declare vida sobre essa situação ruim que você tem vivido hoje. Declare vida sobre essa circunstância difícil que você tem passado hoje. Declare vida sobre aquilo que tem te inconformado hoje. Querido, não foi Deus que moveu aqueles ossos. Presta atenção no que eu vou falar para você. Deus falou para o profeta: profetize. E o profeta profetizou. E aí os ossos começaram a se mexer. Deus poderia, querido, trazer vida àqueles ossos, sim ou não? Mas existia um princípio, querido, desde Gênesis, que é o princípio de comunicar, de falar algo, de profetizar algo. Deus estava cumprindo mais uma vez, querida, a sua palavra, e mais uma vez cumprindo o princípio de comunicar, de falar, de profetizar. E o profeta disse: eu declaro vida sobre esses ossos. E a palavra de Deus fala que aqueles ossos começaram a se juntar, que houve um barulho naquele lugar. E além daqueles ossos se juntar, começaram a criar tecidos, começaram a criar músculos, começaram a criar vida, querido, onde não tinha vida. Meu Deus, aonde, querido, está sem vida, que eu e você devemos profetizar, e nós não temos profetizado nesse tempo. Aonde nós temos visto, querido, desgraça, onde nós temos visto as coisas acontecerem ao nosso redor, e nós não temos profetizado, meu Deus. Homens e mulheres de Deus enxergam com a boca. Aleluia. Ou talvez, querido, você começou bem. Pastor, eu profetizava tanto, pastor. Talvez no início desse ano, assim como talvez cada um de nós aqui profetizou sobre esse ano de 2022. Sim ou não? Nós fizemos um culto aqui, querido, em dezembro. E o tema desse culto foi Profetizando 2022, amém? O que você tem vivido hoje que você profetizou naquele culto ou no início desse ano? Poxa, pastor, eu comecei bem, mas no meio do caminho eu parei de profetizar. Eu parei de falar. O ano ainda não acabou, querido. Amém? O ano ainda não terminou. Existem algumas coisas, queridos, que vão ser ligadas
lá no céu quando nós ligarmos aqui na terra. Existe uma chave poderosa que o Senhor Jesus entregou para a igreja. E a palavra de Deus diz que tudo quanto nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Amém? E tudo quanto nós desligarmos aqui na terra será desligado nos céus. Existe uma chave poderosa, querido. E essa chave poderosa está na mão da igreja. Quantos estão entendendo algo, querido, em Deus aqui nessa noite? Amém? Sabe qual foi o problema aqui, querido? O problema ali não foi só não declarar, mas aqueles outros 10 homens, além de não trazerem um relatório negativo sobre a terra, eles começaram a difamar aquela terra. Além deles não trazerem um relatório positivo, eles começaram a falar mal daquela terra. Eles falaram: aquela terra tem gigantes, os descendentes de Anak estão ali. E eles começaram a falar mal, querido, a profanar, a difamar aquela terra. Sabe, muitas vezes, se você ver aí na carta de Judas, lá no livro de Judas, antes de Apocalipse, você vai ver algo muito interessante sobre essa questão. Judas diz ali: tudo aquilo que as pessoas não entendem, elas começam a difamar. Você quer saber qual que é o assunto principal quando as pessoas não entendem e começam a difamar? Fala para alguém que não vive os princípios de Deus que você dizima na igreja. Vocês é louco, você dá dinheiro para pastor. Pastor é todo ladrão. Mas por que eles fazem isso, querido? Existe um porquê. A Bíblia explica isso. Porque eles não entendem. E não é o entender aqui. É o entender aqui, ó, no Espírito. Por isso que Paulo diz que as coisas espirituais, elas são discernidas no Espírito. Tem coisa que as pessoas não vão entender, queridos, até terem um encontro verdadeiro com Jesus. Aqueles homens trouxeram um relatório negativo e começaram, além de trazer um relatório negativo, eles começaram a difamar aquela terra, falar mal daquela terra. Mas qual que era aquela terra, pastor? Eu disse no começo da mensagem, aquela terra era a terra que manava leite e mel. Sabe por que eles chamavam, querido, aquela terra, uma terra que manava leite e mel? Esse termo usado para uma terra que mana leite e mel, fala de uma terra que foi prometida, fala de uma terra abundante, fala de uma terra frutífera, fala de uma terra onde tudo que se plantasse, querido, nascia e se colhia de uma forma abundante. Fala de uma terra que existia pastos para os animais e consequentemente existia leite em fartura, não somente das vacas, mas principalmente das cabras e das ovelhas, que eram mais comuns naquele tempo. E o mel, do que fala o mel, pastor? Se você estudar esse termo, uma terra que mana leite e mel, você vai entender que ele não está correlacionado só ao mel de abelha, mas ele está correlacionado à textura do mel, algo grudento, que naquele tempo eles usavam essa colocação para falar sobre o mel de tâmara. Mas o que fala do mel? Do mel fala de algo agradável, de algo abundante, de algo que se plantasse, algo nascia, querido, naquele lugar. Essa era a terra que aquele povo estava difamando. Essa era aquela terra que, por causa do foco, aquele povo não acreditava que poderia vencer. Sabe quantas vezes nós vivemos, querido, nesses contextos? Existem algumas pessoas ao nosso redor que conseguem só enxergar as coisas ruins da vida. Não vou falar para você, irmão, se você conhece alguém assim, que é claro que você conhece alguém assim. E no meio da igreja não é diferente, querido. Tem gente que consegue enxergar com mais facilidade os erros, os defeitos, do que os valores, do que aquilo que anda bem, aquilo que vai bem. Mas por que isso, pastor? Por causa do foco, querido. Lembra que eu falei no começo? Tudo aquilo que você colocar o foco vai crescer.
Se você colocar o foco aqui, querido, na comunidade, naquilo que nós temos que melhorar, os nossos defeitos, isso vai crescer dentro de você. E se você não se arrepender, talvez vai chegar um dia que você vai falar: eu não quero mais saber desse lugar não. Ah, pastor, esse negócio de igreja, tem muita gente falsa lá. Ai, pastor, esse negócio de igreja, tem muita gente... Querido, a igreja é feita de pessoas, e as pessoas são imperfeitas. Amém? É assim, querido, igreja. Igreja perfeita, nós vamos viver lá na glória. Amém? Mas sabe de uma coisa que é a grande verdade? Se nós não conseguirmos viver nessa igreja imperfeita aqui na terra, por que nós vamos viver uma igreja perfeita lá na glória? Se Jesus viveu, querido, aqui na terra com gente imperfeita, assim como eu e você, por que Ele vai levar a gente para viver com Ele numa eternidade? Nós precisamos viver, querido, aqui como igreja. Mas a questão aqui é do foco. E o quarto ponto que eu quero tratar com você nessa noite, quarto passo para manter o foco: continue se movimentando. O que Caleb disse aqui, queridos: subamos e conquistamos a terra. Diga comigo: subamos e conquistemos a terra. Parece que foi algo rápido aqui, né, querido? Parece que foi algo instantâneo. Mas sabe quantos anos demorou para essa promessa se cumprir na vida de Caleb? Aproximadamente 45 anos. Do tempo em que recebeu a promessa e do tempo que a promessa se cumpriu. E sabe qual que é o grande valor na vida de Caleb, querido? Que depois de 45 anos, querido, se passados aqui, querido, Caleb estava com a mesma força, com a mesma fé, com o mesmo entusiasmo. Aleluia. Se passou 45 anos, querido, e às vezes a gente não consegue esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos para as coisas se cumprirem na nossa vida. Ei, quanto tempo você tem esperado, querido? Caleb suportou 45 anos. E a palavra de Deus diz que quando a promessa se cumpriu, ele estava a todo vapor. Aleluia. Isaías, capítulo de número 40, e verso número 29. A grande sacada aqui, querido, é que Caleb não esperou sentado, Caleb esperou caminhando. Caleb não esperou as coisas acontecerem, Caleb continuou caminhando, Caleb continuou trabalhando, Caleb continuou crendo nas promessas do Senhor, mesmo não vendo as promessas se cumprindo, ele não parou em nenhum dia da sua vida. Caleb não desistiu. Isaías 40, 29 diz assim: dá força aos cansados, vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, meu irmão. Essa é a promessa de Deus para nós. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pelo contrário, aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos desfrutar do arco-íris, mas nós esquecemos que primeiro, antes de desfrutar do arco-íris, nós precisamos passar pela chuva. Antes do arco-íris, querido, não é primeiro o arco-íris e depois a chuva. É primeiro vem a chuva e depois nós desfrutamos de um lindo arco-íris. Quantos estão entendendo algo aqui, querido? Digo amém. Amém.
Existem algumas questões aqui interessantes na vida desses homens, queridos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, que Deus falou comigo nessa tarde, a palavra de Deus aqui vai nos dizer que o que aqueles homens trouxeram daquela terra, querido, como prova daquele relatório que eles tinham daquela terra. Não trouxeram nada, só as notícias más. Mas o que Caleb e Samuel trouxe como relatório, como prova daquela terra, que aquela terra realmente era uma terra boa, que manava leite e mel. Trouxeram um cacho de uva, querido, enorme. Amém? Trouxeram um cacho de uva, que a palavra de Deus diz que 2 homens carregavam esse enorme cacho de uva. Muito mais, querido, do que viver algo para Deus. Os nossos frutos, a nossa vida vai mostrando naquilo que realmente nós cremos. Vai mostrando realmente onde está o nosso foco. Vai mostrando realmente onde está o nosso coração. Os frutos não mentem. Amém? Guarda isso dentro do seu coração, querido. Os nossos frutos, eles não mentem ao nosso respeito. Se nós vivermos, querido, realmente a palavra de Deus, os nossos frutos, eles não vão mentir a nosso respeito. As pessoas que estão ao nosso redor vão perceber o que Deus tem ou está fazendo nas nossas vidas. Amém? E ao contrário também é verdadeiro, o oposto também é verdadeiro. A partir do momento que nós nos afastamos do Senhor, os nossos frutos, eles vão mostrando para as pessoas onde está o nosso coração. Deixa eu dizer algo para vocês, querido, nessa noite. Sabe aquele negócio de que coração de mãe não mente? Sabe aquele negócio de que aquele sentimento que a mãe tem de que o filho está mentindo, de que o filho está fazendo algo de errado? É esse sentimento, querido, muitas vezes que nós precisamos entender que Deus tem ao nosso respeito. Nós podemos, querido, fazer tudo nessa terra aqui, esconder uns dos outros, esconder do seu pastor, da sua pastora, esconder do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, mas, querido, de quem realmente importa, nós nunca conseguiremos esconder algo, amém? Nós nunca conseguiremos esconder nada do nosso Senhor, do nosso Salvador. Os nossos frutos, queridos, eles falam a nosso respeito. Hoje nós somos pastores aqui da comunidade. E não é muito difícil perceber quando uma pessoa ela está vivendo uma vida realmente verdadeira com Deus e quando ela não está vivendo uma vida realmente com Deus. Por causa do que, pastor? Por causa dos frutos, querido. Por causa da maneira com que ela vive, com que ela conduz a vida dela. Por causa da maneira com que ela fala, com que ela se mostra para nós a cada dia. Não é difícil de perceber quem está bem e quem não está bem. E o oposto também é verdadeiro, querido. Todos nós percebemos isso uns dos outros. Isso não é só para pastores, mas todos nós percebemos isso ao longo da nossa vida, na vida de outras pessoas. Caleb, querido, ele só parou quando ele chegou na terra prometida. Ele não perdeu o foco, querido, enquanto não chegou no seu destino. Amém? Caleb, querido, perseverou todos esses anos. Caleb ajustou o foco daquela terra. Caleb trouxe uma palavra, ao invés de ser uma palavra destrutiva, ele trouxe uma palavra construtiva. Além de ser um relatório com falta de fé, ele trouxe um relatório de fé. E ele disse: eia, subamos e conquistamos aquela terra. Sabe qual foi um dos motivos de Caleb ter olhado para aquela terra dessa forma? Foi porque um dia Deus havia prometido, querido. Foi porque um dia ele ouviu de Moisés que existia uma terra prometida, uma nova Canaã, uma terra que manava leite e mel, e essa promessa nunca saiu do seu intelecto, e muito mais, essa promessa nunca mais saiu do seu interior, do seu espírito. Amém?
Quais são as promessas de Deus, querido, que ainda queima dentro do nosso coração e que ainda não se cumpriu? Quais são as promessas de Deus para a sua casa, para a sua família? Quais são as promessas de Deus para essa casa, para essa igreja, que ainda nós não vimos se cumprir? Meu Deus! Caleb ouviu um dia, querido, que havia uma promessa. Caleb talvez ouviu dos seus pais, dos seus antepassados, que existia uma promessa. E que quando ele chega, querido, naquela terra, não é possível que Caleb não viu, querido, aqueles gigantes lá. Não é possível que Caleb não viu os descendentes de Enaque. Não é possível que Caleb não viu o quanto aqueles homens eram poderosos, o quanto existia gente poderosa, gente de guerra ali. Caleb viu, sim ou não? Viu. Qual foi o foco dele? Uau, essa terra é boa. Uau, olha o tamanho desse cacho de uva. Uau, e a palavra de Deus ainda diz que eles trouxeram um cacho de uva, romãs e alguma outra fruta que eu não me lembro agora. Uau, olha o tamanho dessa romã, que linda. Olha o tamanho desse cacho de uva. Eles trouxeram diante de Moisés. Está aqui, Moisés, ó. Essa terra é boa. Essa terra é de verdade. Essa terra é a terra que eu ouvi dos meus pais. Essa terra é a mesma terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó. Vamos subir e vamos conquistar essa terra. Eu posso ver, querido, nos olhos de Caleb, querido. Eu posso sentir o coração de Caleb olhando para aquela terra e dizendo: é essa terra que nosso Deus prometeu. Quais são as promessas, meu irmão, minha irmã, que você tem ouvido ao longo da sua vida e que ainda não se cumpriram? Meu Deus. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Ah, pastor, os anos se passaram, pastor, e o meu coração esfriou. Pode se colocar em pé, querido, para parecer que está acabando. Ah, pastor, os anos se passaram e eu já não tenho mais o mesmo vigor, a mesma força que eu tinha há 10, há 15, há 20 anos atrás. Ah, pastor, os anos se passaram e algumas promessas não se cumpriram na minha vida e eu deixei para lá. Deixa eu dizer algo para vocês, querido, nessa noite. Amém? Existem algumas promessas que vão ressuscitar nessa noite aqui, amém? Existem algumas promessas que Deus, o Espírito de Deus, já está falando ao seu coração, que talvez algum dia você se esqueceu dela, mas existem algumas promessas que estão brotando aí dentro de você, amém? Existem algumas promessas que estão sendo reavivadas dentro de você, e essas promessas precisam ser cumpridas, aleluia. Elas vão se cumprir, querido, assim como foi na vida desse grande homem de Deus, assim vai ser na nossa vida, assim vai ver na vida da sua família, assim vai ser na comunidade Caminho Vivo, assim vai ser na sua casa, assim vai ser no seu trabalho. As promessas de Deus, querido, elas não morrem, aleluia. As promessas de Deus, elas não têm prazo de validade sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito, elas vão se cumprir, aleluia. Eu creio, Senhor, nós cremos, Pai, porque tantas são as Tuas promessas, Pai. Tantos são, Senhor, aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, Pai. Tantos são as Tuas promessas desde o ventre da nossa mãe, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz lembrar dessas promessas, Senhor. Ah, Jesus, existiu uma promessa, Senhor, para a vida de um menino, Senhor.
Existiu uma promessa, Senhor, no coração de um menino, Senhor, rejeitado, Senhor, pelos seus pais, abandonado pela sua família, mas existiu uma promessa que queimava dentro do coração desse menino, Senhor. E essa promessa de Deus falava que antes de você nascer, eu já havia te escolhido no ventre da sua mãe, eu já havia te separado, e eu te constituí sobre profetas, sobre as nações, e tudo que você falar vai ser palavras de construção, e tudo que você profetizar serão palavras de vida. Ah, Deus, e essas promessas têm se cumprido, Senhor. Tem se cumprido na minha vida, Pai. Tem se cumprido, Senhor, na vida dos meus filhos. Tem se cumprido na vida da minha esposa. Tem se cumprido na minha casa. Tem se cumprido nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, quais são as promessas, Senhor? Fala conosco nessa noite, meu Pai. Quais são as promessas, Senhor, e que nós deixamos de lado, Pai, um dia, Senhor? Quais são as promessas, Senhor, que foram profetizadas aqui nesse lugar, Senhor, há anos atrás, Senhor? Ah, Jesus, nós olhamos, Pai, para essa terra, Senhor, para uma terra prometida pelo Senhor, Pai. Nós olhamos para uma terra, Senhor, na Nova Canaã. Nós olhamos para uma terra que mana leite e mel, Senhor. Nós olhamos com os nossos olhos espirituais, Senhor. Nós conseguimos ver, Senhor, cada uma dessas promessas se cumprindo, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, Senhor. Eu posso ver, Senhor, com os meus olhos espirituais, Senhor, as promessas se cumprindo em cada casa, Senhor, em cada família, Senhor. Eu posso ver essas promessas ecoando durante anos, Senhor. E Deus trazendo essas promessas agora no coração de cada homem, de cada mulher de Deus que está aqui, Senhor. Ah, Deus, eu posso ouvir um som dos céus, Senhor. Ah, o mesmo som, Senhor, que ecoou naqueles dias, Pai, de Caleb e Josué, Senhor. Eu posso ver os frutos, Senhor, sendo multiplicados, Pai, aqui, Senhor. Eu posso ver os frutos, Senhor, esses homens e essas mulheres de Deus trazendo esses frutos nas suas mãos, Senhor. Oh, radalarama, chorandare, radalas. Oh, Deus amado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, porque existe uma unção de conquista, Senhor, na vida de Josué e de Caleb, Senhor. Existe uma unção, Senhor, de conquista, e essa unção, ela não morreu, Senhor. Essa mesma unção está sobre as nossas vidas. Essa mesma unção está sobre esta igreja. Essa mesma unção está sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Essa mesma unção está nesse lugar. Oh, Deus. Adora o Senhor aí, querido. Adora Ele com as suas palavras. Oh, Jesus. Vai trazendo, Pai, no coração de cada um aqui, Senhor. Tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas é sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vai trazendo, Senhor, promessas, Pai. As promessas do Senhor são maiores, Pai, do que qualquer rejeição, Pai. Ei, as promessas do Senhor são maiores do que qualquer falta na nossa vida, talvez de um pai, talvez de uma mãe.
Deixa eu dizer algo para você nessa noite, que das promessas de Deus são maiores do que as perdas que nós tivemos. Oh Jesus, reaviva, Senhor, essas promessas dentro de nós, Pai. Reacende o fogo, Pai, o amor, a paixão pelo Senhor, Pai. Oh Papai, Espírito Santo de Deus, assim como foi naqueles dias, Senhor, de Caleb e Josué, faz de novo, Senhor, nos nossos dias. Levanta homens, mulheres de Deus, Senhor, que não focam, Senhor, nos gigantes, Pai, que não colocam o seu foco, Pai, nas dificuldades, nas adversidades, Senhor. Levanta homens e mulheres de Deus aqui que colocam o seu foco, Pai, na promessa do Senhor, aleluia. Levanta homens e mulheres de Deus que o foco, Senhor, não está naquilo que está acontecendo hoje, Senhor, mas naquilo que está acontecendo nos céus, Pai, naquilo que está acontecendo nas regiões celestiais agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh,